Anatomia sistêmica, aula 1, generalidade da anatomia e sistema esquelético. Essa aula então vai ser dividida primeiro na parte de generalidade da anatomia e numa segunda parte em sistema esquelético. Então vamos lá. Então basicamente o conceito da anatomia em geral é dissecação do corpo humano ou de qualquer animal ou vegetal para estudo e conhecimento de sua organização interna. E aqui destacando alguns tipos de estudos de anatomia: a citologia, que é o estudo das células; a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento do nosso corpo até o nascimento; histologia, responsável pelo estudo dos tecidos; a anatomia macroscópica, tudo que é observado a olho nu; a anatomia por imagem e a anatomia palpatória. Então aqui alguns conceitos de anatomia. Então é definido como normalidade um padrão morfológico que ocorre na maioria dos indivíduos. Estatisticamente é o padrão mais frequente. E aí vão ter algumas coisas que vão fugir desse padrão. E como é que vai ser categorizado? Então tudo aquilo que não é defeito quanto à diferença morfológica e não traz prejuízo à função é definido como uma variação anatômica. Se trouxer um prejuízo funcional, mas esse prejuízo ainda assim não pôr em risco a vida da pessoa, a gente trata como uma anomalia. Agora, se essa variação ela for tão acentuada a ponto de levar um indivíduo à morte, a gente vai categorizar como monstruosidade. Então aqui como um exemplo, o indivíduo que não tem a formação do encéfalo, anencefalia. Aqui algumas curiosidades sobre os termos anatômicos. Então existe uma instituição internacional que vai colocar, né, os termos anatômicos, e desde 98 foram excluídos os epônimos, que são os termos que levam o nome de pessoas, né? Então, sei lá, tendão de Aquiles, por exemplo, não pode mais chamar esse nome, vai ter outro nome. E aí os critérios para definir os termos anatômicos podem estar relacionados à forma, ao trajeto, à relação com o esqueleto, à conexão ou interrelação, à função que ele desempenha ou a mistura desses critérios. Um outro fator importante também é que tem algumas abreviaturas que são padronizadas. Então A é artéria, e A com A maiúsculo, A minúsculo são as artérias; lig para ligamento, M músculo, N para nervo, R para ramo, V veias. E aí aqui é a posição anatômica padrão, né, que referencia o corpo humano. Então aqui é um corpo ereto, a face voltada para frente, ele está sempre de pé, os membros inferiores unidos e os membros superiores estendidos com a palma da mão voltada para frente. Planos e eixos. Então na anatomia vão ter alguns planos e eixos que vão delimitar o corpo humano. Então planos, basicamente nós temos dois tipos de plano: os planos de delimitação e os planos de seção. Então quem são o planos de delimitação? Aqui nós temos o anterior ou ventral. Então é um plano que tangencia, então ele toca a parte frontal do corpo, vamos dizer assim. O plano inferior ou caudal, superior ou cranial, lateral esquerdo ou direito e o posterior ou dorsal. Os planos de seção eles já vão dividir o corpo humano. Então a gente tem aqui de plano de seção são três planos: o sagital mediano, então ele vai dividir o corpo em duas partes iguais, é simétrico, então a parte direita é a parte esquerda. O plano frontal ou coronal, ele vai dividir o corpo em duas partes, anterior e posterior. E o plano transversal ou horizontal, ele vai dividir o corpo em duas partes diferentes, superior e inferior. E nós temos, né, os planos que tangenciam ou cortam o corpo humano e os eixos de movimento. Então o que é o eixo de movimento? É uma linha imaginária que ela cruza o plano e que vai determinar o sentido e orientar os movimentos, tá? Então nós temos três eixos basicamente, que é o lateral ou transversal, o sagital ou antero-posterior e o longitudinal ou crânio-caudal. Então o lateral ele vai cruzar o plano sagital, então é ele que orienta os movimentos de flexão e extensão. O eixo sagital ele cruza as partes anterior e posterior, perpendicular ao plano frontal
e orienta os movimentos de abdução e adução. E o eixo longitudinal, ele cruza as partes superior e inferior perpendicular ao plano horizontal, orientando os movimentos de rotação, seja ela medial ou lateral. Então aqui essa figura ela esquematiza bem, né, a posição anatômica e quem são os planos. Então no caso aqui, ó, o E é o plano sagital, que divide o corpo, né, na parte frontal e anterior e posterior. O plano frontal, que é o F, e o plano transversal, que é o G, que limita em superior e inferior. E aí como que a gente pode dividir o corpo humano, né? Então, de uma forma bem geral, você tem a divisão aqui de cabeça, pescoço, o tronco e os membros, que são o superior e o inferior. Aí aqui o que vale destacar, né, é que no membro superior a composição dele é o símbolo do membro superior, braço, antebraço e mão. E o inferior é composto pelo símbolo do membro inferior, coxa, perna e pé. O tronco é composto pelo tórax, abdômen e a pelve. O pescoço justamente faz a união da cabeça com o tronco. E a cabeça a gente tem o neurocrânio e o viscerocrânio. E aqui na próxima aula a gente vai detalhar quem é o sistema esquelético.